Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre colonização do Brasil, né? Então, semana passada nós falamos sobre a administração, né? Como é que ocorreu o início de uma administração mais centralizada, né? Porque antes, até 1530, o interesse do português não era de colonizar o território brasileiro, mas sim de explorar as riquezas que estavam mais próximas do litoral. No caso, a extração de madeira era o principal foco, né, dos colonizadores nesse primeiro momento, mas a partir de 1530, né, as coisas vão começar a mudar, a criação das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram um modelo que trazia, né, muitos problemas por conta da falta de pessoas interessadas, né, em investir nesse modelo tão arriscado de colonização, levando em consideração que quase não havia garantias de sucesso, né? Então esse foi um dos problemas também muito sério, né, para o fracasso desse modelo, né? Além da questão de você ter você ter o contrabando, né, de recursos, de riquezas, isso também era um problema muito sério. Para resolver esse problema, então, o governo, né, ele tomou certas medidas. Então, ele organizou um governo centralizado, né, onde, né, foi criado um sistema chamado de governadores gerais. Né? Então, os governadores gerais, a gente trabalhou os 3 governadores gerais ali, o que cada um deles fez, né, e qual a importância dele. Por um outro lado, quando a gente fala em colonização do Brasil, então nós vamos começar a falar hoje da economia. Então, economia, quando a gente trata esse termo, é o seguinte: como é que existe uma relação entre o ser humano que vive naquela região, quando ele transforma os recursos que ali estão presentes para poder melhorar a sua qualidade de vida. Então, quando nós falamos em economia, é exatamente isso. Então, nós vamos falar da economia durante o período colonial do Brasil, né, levando em consideração, né, que o período colonial ele começa, né, com as capitanias hereditárias e ele chega ao fim com a chegada da família real portuguesa no século XIX. Mas assim, então como a gente já estudou, né, a questão, um dos motivos que levou a Pernambuco e a São Vicente se tornaram as 2 únicas capitanias a serem consideradas, né, que tiveram sucesso nesse processo de colonização. Então, qual foi o motivo? Né? A terra fértil para a produção de cana. Né? Então, no caso, né, a gente já estudou sobre essa questão, né, que assim, Portugal optou pela cana-de-açúcar como uma forma de colonizar o território, principalmente por sua autolucratividade. Né? Porque se nós formos pensar, o açúcar até então ele era produzido, né, de outras plantas, no caso, né, da beterraba, e esse açúcar ele era muito caro, né, e era muito difícil de ser produzido. Já a cana-de-açúcar era um tipo de açúcar mais vantajoso, altamente produtivo, e como a gente viu, né, principalmente no Nordeste, existia um tipo de solo e o clima quente e úmido era extremamente favorável a esse tipo de plantação. No caso, no século XVII, né, o Brasil tornou-se o maior produtor de açúcar mundial, né, popularizando o produto até então raro, que era vendido em farmácias como remédio, né, entrava até em partilha de herança. A gente vai ver que em alguns momentos, né, o açúcar ele vai ser um produto tão valorizado, né, que no caso, né, nós vamos ver que em alguns locais, quando há embate entre 2 grupos, uma das coisas que eles vão pedir como resgate, né, ou como, né, como eu posso dizer, como recompensa, né, pelo seu trabalho, era o açúcar, de tão lucrativo que ele era. Então, era normal os donos, né, dos engenhos de açúcar se tornarem pessoas extremamente ricas. Né? Mas, assim, a montagem das instalações, a importação de mudas e mão de obra exigiam um investimento muito alto. Assim, para levar esse empreendimento adiante, os colonos recorreram aos flamengos ou aos holandeses, que acabaram ficando com a maior parte dos lucros. No caso aí, os colonizadores, eles não tinham dinheiro para trazer as plantas, comprar escravo, né, o caso de construir as caldeiras, as moendas, né, de cana-de-açúcar, também trazer para o Brasil
gado, né? Porque o gado no Brasil, nesse primeiro momento, ele era usado como força de trabalho também para mover as rodas, né? Das moendas. Então, isso também é um problema muito sério. Então, além de financiar a plantação e a instalação dos engenhos, os holandeses transportavam a carga para a Europa. Eles refinavam o açúcar, né, lá em Amsterdã, né, no caso, eles vão refinar, transformar o pão de açúcar, que era como se fosse como é que é o processo de produção do açúcar? Então, o açúcar, ele primeiro nós moemos a cana, tiramos o caldo, esse caldo ele é cozido, transformado em uma calda, né? Essa calda é colocada em vasos de cerâmica, né, em formato de pão de açúcar, que é exatamente aquele ponto turístico do Rio de Janeiro, tanto é que ganha o nome de Pão de Açúcar por conta a sua familiaridade ou as suas semelhanças entre o pão de açúcar, né, que era onde o açúcar mascavo ele era formado, né, e a montanha. Então, esses pães de açúcar eram levados até a Holanda, ele era refinado e ele era comercializado na Europa. No caso aí, então, no caso, quem ficava com a maior parte do lucro era os holandeses. Mas também ocorreu, né, também a questão do pau-brasil, né? Então, os portugueses metropolitanos lucravam muito com a exportação do pau-brasil, né, que serviram entre intermediário entre o Brasil e a Europa. Bem, então, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração aqui, se nós temos a necessidade da produção de açúcar, quem vai trabalhar nesse engenho de açúcar? Então, qual é a mão de obra? Então, inicialmente, os colonos optaram pela escravidão indígena nas lavouras canavieiras. Né? Contudo, com razão de fugas, revoltas nativas, né, contra o trabalho forçado, os colonos passaram a recorrer à mão de obra africana por meio da escravização. O comércio de escravizados africanos, né, revelou-se altamente lucrativo para a burguesia europeia. Então, quando a gente fala em escravidão, né, então é diferente nós pensarmos a escravidão na antiguidade e a escravidão nos tempos modernos. Porque o escravo em Roma, na Grécia, ele era uma condição, ele não era um produto. Já o escravo, né, durante o período romano, ele vai passar a ser, né, o escravo nos tempos de hoje, ele vai passar a ser uma mercadoria, né? Então, nesse sentido, ele vai ter alto poder lucrativo dentro desse sistema, né? Então, essa é uma questão também aí a ser bem, né, vista. Bem, então, dentro dessa questão da lucratividade da burguesia europeia, então a burguesia europeia ela vai lucrar muito, primeiro com o comércio de açúcar e depois, né, com o comércio, né, de escravos. Bem, então, além dos escravizados africanos e indígenas, os europeus trouxeram homens livres, assalariados como mestre de açúcar, responsável pelo cozimento, né, do caldo, o feitor dos escravos, que é aquele que supervisionava o trabalho nas fazendas dos escravos, e alguns técnicos responsáveis pela manutenção das máquinas, no caso, né, da moenda, da caldeira, entre outras coisas. Bem, então aí nós temos o engenho, né? Então, e a plantação? No caso aí, para ocupar a maior parte do território, o que a metrópole ela organizou? Ela organizou dois modelos que vai dar o nome de plantation, né? Que é o modelo de plantação em larga escala de um produto só. Primeiro, oferecendo aos colonizadores uma grande quantidade de terra chamado latifúndio. Então, latifúndio são grandes propriedades rurais que vão estar na mão, vão ser controladas por apenas um grupo de pessoas. No caso, né, os senhores de escravos. Né? E, por outro lado, também a metrópole, a coroa portuguesa, ela vai favorecer a monocultura, né? Que quer dizer o seguinte, que nós teremos apenas a produção de um artigo, no caso, a cana-de-açúcar, que era um produto extremamente lucrativo, não visando, né, a produção para o consumo interno, mas sim para a exportação, né? E além do uso do trabalho escravo. Né? Então, nós precisávamos, né, eles precisavam, naquele período, ocupar o território brasileiro.
a população de Portugal era extremamente pequena. Como os índios começam a se revoltar contra a escravidão, o que é que eles vão fazer? Eles vão trazer para o Brasil, né, no caso, escravos africanos. Então, para exercer o efetivo controle sobre a produção açucareira, Portugal instituiu o regime de monopólio comercial, isto é, o Brasil era obrigado a vender os produtos para a metrópole, representada pela Companhia de Comércio Portuguesa, e dela comprar os artigos europeus do que ela necessitava. Como? Né, como preço, né, estabelecido pelos comerciantes metropolitanos, o Brasil, né, perdia na compra. Então, essa questão de regime de monopólio. Então, no caso, o Brasil, qualquer produto que ele precisasse de necessidades básicas, como roupas, né, como vinho, como trigo, produtos que não eram produzidos aqui, o Brasil ele era obrigado a comprar de Portugal. Ele não poderia comprar de um outro país ou de um outro fornecedor, a não ser Portugal. Então, nesse sentido, esses produtos eram extremamente caros. Isso vai fazer com que os colonos brasileiros sofressem, né, principalmente com a exploração desse comércio que muitas vezes era extremamente desvantajoso para ele. Né? É um problema também aí levado em consideração. O Brasil vendia, ele exportava açúcar, só que quando ele ia trazer produtos, né, que ele necessitava para o seu dia a dia, esses produtos, o preço era exorbitante e isso era um problema muito sério para eles. Bem, então, a estrutura do engenho de açúcar, né, que a gente estava falando. Então, no caso, as grandes fazendas, elas tinham uma estrutura, né, que tem vários livros, né, tem um livro do Gilberto Freire, chamado Casos à Grande Senzala, que mostra mais ou menos como é que isso trabalhava. Mas o engenho, ele vai abrangir, né, a fazenda de cana, né, a instalação técnica, área destinada ao gado, ao cultivo de alimento e à mata virgem. Né? Então, no caso, a área social era composta pela Casa Grande, que era a moradia do dono da fazenda, né? Então, aonde o senhor do engenho residia, pela senzala, onde os escravos dormiam e se alimentavam-se, pela capela, destinada para o culto assim, domiciliar e as celebrações, né, católicas, né, como batizados, casamentos e velórios. Então, nós temos essa questão mais voltada ao convívio. Né? No caso, a senzala era o porão da Casa Grande. Né? Então, era onde os escravos eles residiam, onde eles passavam a noite sob o cuidado dos capatazes. Né? Então, isso é uma questão aí levada em consideração. Bem, então nós vamos falar como é que funciona, no caso, o engenho. Então, cada parte dessa máquina de produzir açúcar. Então, primeira coisa que nós devemos levar em consideração. Né? Então, a instalação técnica, né, ela compreendia como uma casa de moenda. Né? Então, o que quer dizer a casa de moenda? Era onde a cana ela era triturada e era tirado o suco, que hoje, vulgarmente, a gente chama na feira, né, de garapa. Então, ela poderia ser feita com uma roda de água, né, como a gente está vendo aí nessa ilustração do livro, mas a maior parte delas era feita né, elas eram feitas ou por escravos, girando uma roda, ou por bovinos. Bem, também existia uma caldeira. Né? Então, a caldeira era onde era fervido o caldo, né, e formando um melaço, ou melado. Né? Então, se você pegar um pouco de garapa, né, de caldo de cana, se você colocar ela numa panelinha e ferver esse caldo, e a água vai evaporar, e o que vai ficar lá no fundo é só a sacarose, que é o melaço que vai dar origem ao açúcar. Né? Então, essa era a função da caldeira, transformar o caldo em melado. Bem, a casa de purgar. Então, local onde o melado era purificado, né, colocado em vasilha de cerâmica para a cristalização, tornando-se numa forma de pão, o pão de açúcar que eu comentei com vocês anteriormente, né, que eram enviados para a Europa a serem refinados e consumidos, né, dentro daquele comércio. Então aqui, né, nós temos um esqueminha aqui que está aí dentro do livro de vocês, que é a senzala, o canavial, a capela, a mata virgem, né, que muitas vezes ela era também devastada, né, ela era desmatada para a produção de mais cana, né, então a cana de açúcar, ela é um cultivo extremamente violento para o solo,
Então, nesse sentido, o solo ele fica infértil muito rapidamente, né? Então, isso é um problema muito sério, né, para o senhor, né? Então, ele vai devastar, né, desmatar parte da mata virgem para aumentar o seu campo produtivo. Então, no caso de produção açucareira, ela girava em torno dessa propriedade que está aqui. Bem, então, outros produtos, né, que nós temos aqui naquele período colonial. Então, além do açúcar, né, existiam outros produtos que eram subprodutos do açúcar ou, né, de produtos que eram retirados, né, da natureza. No caso, né, um dos subprodutos do açúcar é a rapadura, né, que é o melaço de cana, né, onde os colonos extraíam dois subprodutos, né, amplamente consumidos pela população escravizada e livre, a aguardente e a rapadura. Bem, a aguardente era utilizada para o consumo interno entre os escravos e os pobres em geral, como uma forma de enganar a fome. Né? Então, no caso aí da aguardente, ela vai ganhar esse nome de aguardente porque na caldeira, né, existem algumas lendas que dizem o seguinte, que teve um escravo que ele deixou essa aguardente ela fermentar, né, ela fermentou, então o açúcar que estava ali naquele caldo se transformou em álcool, né, então as bactérias consumiram o açúcar e transformaram esse açúcar em álcool, né, e quando ele tentou salvar o melaço, né, esse álcool que estava ali, ele ferve, ele entra no estado de ebulição muito mais rápido, ele subiu, bateu na telha, e a telha caiu nas costas do escravo que estava toda marcada com os chicotes. Então, ele acreditava que aquilo era uma água, por isso que vai dar o nome de água ardente, né, que é a água que caiu nas costas do escravo e ardia. Né? Então, ele poderia muito bem ser usado como uma forma, né, de, né, enganar a fome, né, a questão de você substituir essa questão, porque a comida que era produzida naquele período não dava para todo mundo, e os alimentos que vinham da Europa eram muito caros, então também era um problema muito sério. Bem, também foi utilizado, né, como moeda de troca para o escambo de escravizados na África, né? Então, a aguardente também foi usada como uma forma de trazer pessoas para vir, né, se tornarem escravos no Brasil. Bem, e a rapadura tornou-se, né, justamente com a farinha de mandioca, um dos principais itens da alimentação do nordestino. Né? Então, a questão, né, de usar a rapadura, né, como uma forma de adoçar os alimentos, né, a sacarose, que é energia, né, e a farinha de mandioca, que era um subproduto, né, que foi, né, foi ensinado para o europeu do índio, né, que foi apropriado, o europeu ele vai se apropriar da mandioca, né, a partir da cultura indígena. Bem, a pecuária, né? Então, o gado, né? Então, junto com os governadores gerais, né, foi trazido as primeiras cabeças de gado, né, pelo Tomé de Souza, então, o primeiro governador geral do Brasil. Para não prejudicar a lavoura de cana, né, no caso, o gado ele foi destinado a ser criado fora da faixa litorânea. Então, eles vão ser criados mais no sertão, né? E assim ampliando o território brasileiro também, né? Uma forma também, né, de você levar uma população mais para o interior. E o uso do boi era totalmente amplo, né? Então servia, né, como força motriz, né, para puxar carroça, moendas, entre outras coisas. Sua carne ela era salgada para conservar por mais tempo. O couro era utilizado para a confecção de outros objetos, roupas, entre outras coisas. Então, a criação de gado e a sua expansão, né, ele favoreceu o povoamento para o sertão. Então, abrindo o leque um pouco mais para o interior, né, para se buscar melhores condições de vida e não ficarem tão dependentes assim, né, da cana-de-açúcar. Só que, no caso, né, a criação de gado, ele vai ter mais, com o passar do tempo, ele vai começar a ter mais aceitação no extremo sul do Brasil, na região ali do Rio Grande do Sul. Bem, o algodão também foi um outro produto trazido pelo europeu. Né? Então, na produção de algodão, né, então ele satisfazia a necessidade de fabricação de panos grossos, né, para que servisse, né, de vestimenta para os escravos e para os pobres. Desenvolveu-se na região do Pará e do Maranhão, né, em área onde a lavoura canavieira não deu certo. No caso do algodão, né, era muito mais voltado para o consumo interno.
em regiões que a cana-de-açúcar não tinha se adaptado muito bem. No caso da região do Grã-Pará, que é extremamente quente e as chuvas são muito fortes. Então, isso vai fazer com que, né, o mercado interno seja, né, suprido com esse algodão do extremo norte. Levando em consideração que o algodão, nos primeiros anos aqui no Brasil, era um produto extremamente grosseiro, né? Então, era tecidos grossos e não tinha uma qualidade tão boa assim. Bem, o tabaco. O tabaco era uma planta nativa da América, né? Então os índios utilizavam para rituais, né? Rituais espirituais, entre outras coisas. Na Europa, no caso, o uso do tabaco, né, do fumo, vai se tornar um produto muito lucrativo também por conta da sua dependência química, né? E a produção ela foi estimulada principalmente junto com a aguardente para se tornar uma moeda de troca, né, com os africanos. No caso, as tribos africanas trocavam escravos por, né, fumo e aguardente. Então, eles vão começar a organizar guerras civis, né, guerras entre tribos, e essas guerras entre tribos vão fazer com que aumente o número, né, de escravos que eram vendidos aqui no Brasil. Então, a sua cultura desenvolveu-se em áreas já desgastadas pela lavoura da cana, em solo pobre, assim, de adubos, né, como o esterco de boi. Então, no caso aí, né, então, o tabaco ele vai ser introduzido onde a cana-de-açúcar já tinha acabado com a qualidade do solo, né? Então, assim, né, ele vai começar a ser um subproduto também junto com a carne bovina, né, com a criação de gado, né, porque o gado ele vai junto com as suas fezes, né, ele vai adubar o território. E as famosas drogas do sertão, né? Então, o contato com o índio, né? Então, quando os europeus eles começam a ter contato com os índios vão começar a ensinar ao europeu o uso de algumas ervas, de algumas plantas para você poder, né, curar doenças, para ara, arama, você criar aromas, né, questão de chás, entre outras coisas, né, e alimentos, né, para a população que vivia ali na região. Então, mas só ficou conhecida assim quando os jesuítas entram para o interior para tentar catequizar o índio, né? Então eles vão ter contato com produtos, né, como o guaraná, o açaí, né, entre outros produtos, né, a castanha do Pará, a erva mate, a castanha, o caju, né, a salsapilha, né, o urucum, né, e também a venda de animais exóticos na Europa. Então, mesmo assim, a menina dos olhos do Brasil ainda continuava sendo a cana-de-açúcar né, com a sua grande lucratividade. Bem, então, né? Então, quando a gente fala em colonização do Brasil, o açúcar, né, ele só vai ter um concorrente à altura, que vai ser o ouro em Minas Gerais, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas, assim, por que é importante nós estudarmos essa questão? Porque o açúcar ele vai aumentar a necessidade de mão de obra e grande parte da população africana que veio para o Brasil foi para trabalhar nessas fazendas de açúcar. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso. Qualquer dúvida, né? Como essa semana aqui foi uma semana atípica, né? Eu falei para vocês que eu ia gravar a aula e disponibilizar para vocês. Precisando de alguma coisa, estou aqui à disposição. Então, até a próxima e muito obrigado. Então, até mais.